Boa noite. Boa noite. Otávio Marques de Azevedo, presidente da Andrade Gutierrez, vira réu, junto com mais 12 acusados. A lista inclui os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, e o ex-gerente Pedro Barusco. Pesquisa mostra que muitos motoristas e passageiros de carros não usam o cinto de segurança. Desemprego aumenta em junho na Grande São Paulo pelo 5º mês consecutivo. O governo do Afeganistão diz que o fundador do Talibã morreu há 2 anos. E a nova moda entre os homens, cabelos grandes e barba longa. O uso do cinto de segurança é obrigatório por lei, mas algumas pessoas simplesmente não o usam. Dados do IBGE mostram que 20% dos brasileiros dispensam o cinto no banco da frente e 50% no banco de trás. A Artesp, que é a agência reguladora de transportes no estado, tem feito campanhas para mostrar a importância do cinto no caso de um acidente. Este motorista para no sinal vermelho e assim que percebe que está sendo filmado, coloca o cinto de segurança. Esta é uma cena que revela uma situação preocupante. Mesmo sendo obrigatório por lei, muitos motoristas e passageiros estão deixando de usá-lo. Basta vermos os números da CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego. De janeiro a maio deste ano, já foram aplicadas 105.400 multas por falta da utilização do cinto por passageiros, tanto no banco da frente como no de trás. No mesmo período do ano passado, foram 79.800 autuações, um crescimento de 32%. Números que chamam ainda mais a atenção quando se fala das rodovias do país. Só nas federais, a cada 2 minutos, um veículo é multado por falta do cinto de segurança. Só no primeiro semestre foram 152.000 autuações. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostra que 20% dos brasileiros dispensam o uso do cinto de segurança quando estão aqui na frente do veículo. Mas essa situação fica ainda pior quando se está aqui no banco de trás. Aí, 50% dos passageiros admitem não usar esse equipamento obrigatório. É que há uma falsa sensação de segurança. Elas se sentem aparentemente protegidas pelo banco do carro. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. A Agência de Transportes do Estado de São Paulo faz campanhas de conscientização sobre a importância do uso do cinto de segurança. A gente fez um levantamento dos acidentes de janeiro de 2002 até outubro de 2014, onde a gente identificou que quase 70% das pessoas que morreram no banco de trás estavam sem o cinto. E no motoristas, quase 50% que morreram também estavam sem o cinto. A Artesp tem também um simulador de impacto que percorre uma pequena distância a uma velocidade de 5 km por hora. E a batida já chama a atenção. É um impacto bem forte, né? A gente vê 5 km, vê essa distância curta, a gente nem imagina que é uma coisa forte desse jeito, mas você sente bastante, você se assusta e se tiver sem cinto ali, com certeza alguma coisa mais grave pode acontecer, né? É uma responsabilidade, uma obrigatoriedade do motorista exigir que todos dentro do carro utilizem o cinto. Até porque numa multa, quem vai receber essa multa é o motorista e a multa é para cada pessoa que estiver sem o cinto. A multa para quem não usa o cinto é de R$ 127 e ganha 5 pontos na carteira. Criminoso em uma caminhonete roubada atinge 11 carros na Avenida Abraão de Moraes, na zona sul da capital. O acidente aconteceu ontem. Segundo a polícia, a caminhonete foi roubada minutos antes do acidente, no bairro da Saúde. Os motoristas estavam parados no cruzamento com a Avenida Fagundes Filho, quando o veículo veio em alta velocidade e arrastou os carros. 3 pessoas ficaram feridas. O criminoso, Amir Rogério Moraes, de 23 anos, ainda tentou fugir e trocou tiros com a polícia, que revidou. O bandido tomou um tiro no braço, recebeu atendimento médico e foi levado para o 26º Distrito Policial. Ele vai responder por roubo, lesão corporal e resistência. Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a reunião da presidente Dilma com os governadores de todo o país no Palácio do Planalto.
Isolada e impopular, Dilma Rousseff se equipa para enfrentar um agosto duro de roer. Nesta quinta-feira, a presidente recebe em Brasília os governadores de estado, inclusive os de oposição. Dilma busca algo que seus operadores políticos chamam de pacto pela governabilidade. Pacto pela governabilidade, vamos combinar, é um outro nome para pedido de socorro. A presidente quer a ajuda dos governadores para amansar o Congresso Nacional, convencendo deputados e senadores a abraçarem a causa da responsabilidade fiscal, evitando criar novas despesas. Os governadores, por sua vez, querem uma mercadoria que Dilma não tem para entregar. Eles querem dinheiro. A crise piorou a vida de todo mundo, a arrecadação dos estados está definhando. Deve haver na reunião um debate sobre reforma tributária, reforma do ICMS. Cada governador tem a sua fórmula. O que Dilma argumentará é que se todo mundo não se ajudar agora, se os governadores não derem as mãos à União, o que está ruim pode ficar ainda pior. Tudo o que está sendo feito agora em público poderia ser feito em privado, numa articulação de bastidores. Mas Dilma precisa desta foto cercada de governadores. Ela tem que passar para a opinião pública a impressão de que não está politicamente morta. A última vez que Dilma Rousseff fez isso foi em junho de 2013, quando o brasileiro encheu as ruas para informar que estava de saco cheio. Naquela ocasião também Dilma Rousseff se reuniu com governadores e com prefeitos de capitais. Ela propôs 5 pactos naquela ocasião. Não vale nem a pena rememorar, nenhum deles foi adiante. Esse é um dos problemas de Dilma. Ela só procura ajuda, diálogo, quando está em apuros. Agora tem um novo protesto marcado para o dia 16 de agosto. A grande ambição de Dilma Rousseff hoje é a de colher uma solidariedade que ela não plantou. Boa noite. Foi-se o tempo em que a maior parte dos homens só andava com barba feita e cabelo cortado. Agora estão na moda os cabeludos, que usam também uma barba longa. Cabelo comprido, várias pulseiras e um estilo descolado. Assim como o publicitário Bruno, os marmanjos estão cada vez mais vaidosos e atentos ao mundo da moda. Hoje, o que ele está curtindo é a barba com coque samurai. A maioria dos homens tem o cabelo curto, a barba até tá na moda agora, mas assim, o cabelo faz muita diferença. E especialmente quando tá o coque, acho que chama atenção, né? Entre os famosos, a tendência também já virou mania, mas com o Ares, barba é de família. Esse estilo meio largadão é conhecido como lenhador e vai crescendo sem muitos retoques. E o cabelo comprido, na verdade, é preguiça mesmo. Tem o que de preguiça, que eu não gosto de cortar cabelo e tem mesmo que eu gosto de ser. Sei lá, eu gosto dos meus cachos, sempre gostei. Os homens estão realmente tão dedicados à barba, cabelo e bigode que o tempo mínimo do serviço completo aqui nesta barbearia estilizada é de 1 hora. E se algum homem chegar por aqui com alguma dúvida, as redes sociais dão uma ajudinha. Na internet, aliás, inspiração é o que não falta, mas tem estilo que não combina com todos os homens. Os novos barbeiros, eles são muito antenados com a moda, com as tendências, então adequamos no visagismo o rosto do cliente com um tipo técnico de barba, com um tipo técnico de corte, para favorecer. Bruno reconhece que barba grande, bem cuidada, serve inclusive para disfarçar outras coisinhas. Eu tava brincando aqui, acho que para tirar o foco da careca, eu acho, né? Antigamente, tanto cabelo assim era mal visto. No começo, comecei a dar aula, tal, barba assim perfeita, cabelo cortadinho, padrão normal. Mas hoje nada disso. Desde que seja bem aparadinha, seja bem cuidado, acho que não tem problema nenhum. E quando saem da barbearia, estão com a autoestima lá em cima. O homem está se permitindo se preocupar com o visual. Apesar do nevoeiro da manhã, a quarta-feira foi mais um dia de sol aqui em São Paulo. Os índices de umidade relativa do ar fecharam o dia em apenas 30% aqui na capital e até abaixo disso no interior do estado. Será que nós vamos ter mudanças em relação a esse tempo muito seco? Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão para amanhã.
enquanto, não há mudanças previstas. O tempo vai continuar seco e ensolarado em boa parte do país. Isso porque a forte massa de ar seco está estagnada, impedindo que outros sistemas que podem provocar chuvas avancem pelo continente. Nessa quinta-feira, as pancadas continuam concentradas entre o norte do Amazonas e do Maranhão, onde ocorrem temporais bem pontuais por causa do tempo abafado, e no litoral leste do Nordeste, que só terá uma chuva passageira. No extremo sul gaúcho, o dia será de muita nebulosidade e pouquíssima chuva, já que a frente fria já se afastou para o oceano por causa desse bloqueio do ar seco. O calor continua predominando no país. Os termômetros vão bater na casa dos 29 graus em Porto Alegre, 30 no Rio de Janeiro, 34 graus em Manaus e 37 em Cuiabá e em Teresina. Em São Paulo, nada muda. Em todo o estado, o dia será de sol e céu azul, praticamente sem nuvens e umidade relativa do ar bem baixa. Ainda faz friozinho durante a madrugada, mas as temperaturas disparam à tarde, principalmente no interior, onde beiram ou até ultrapassam os 30 graus. Aqui na faixa leste, o dia ainda pode amanhecer com nevoeiro, mas logo o sol aparece e brilha forte o dia todo. Chega a fazer 27 graus amanhã em Caraguatatuba, em Santos, em Campinas e também aqui na Grande São Paulo. Vamos ver como ficam as temperaturas nos próximos dias por aqui? A sexta-feira promete ser mais um dia de muito sol, com temperaturas entre 13 e 27 graus. No final de semana, poucas mudanças e o calor continua durante a tarde. Chega a fazer até 28 graus no sábado e 27 no domingo. Governos do Brasil e da Suécia fecham um acordo para a redução da taxa de juros do financiamento da compra de aviões para a Força Aérea Brasileira. Segundo o Ministério da Defesa, os suecos aceitaram reduzir os juros anuais de 2,54% para 2,19% no financiamento de 100% do projeto. O valor da compra dos 36 caças Gripen fabricados pela Saab gira em torno de 5 bilhões de dólares. A economia estimada com a redução dos juros pode chegar a 180 milhões de dólares. O pagamento desse financiamento só começa em 2024 e deve durar 15 anos. Se esse cronograma for mantido, os primeiros caças devem chegar ao Brasil em 2019. Um protesto interditou hoje a Marginal Tietê. Os manifestantes pediam mais moradias, fizeram passeata nos dois sentidos da via. Eles também se concentraram em frente ao Fórum do Tatuapé. O grupo foi ao fórum pedir a liberação de um terreno que fica na Marginal Tietê, próximo à Via Dutra. Antes de chegar ao prédio, eles caminharam pela Marginal e o protesto complicou o trânsito. A CET registrou quase 5 quilômetros de congestionamento na via. O número de reclamações por falta d'água registradas pela Sabesp no primeiro semestre deste ano foi 62% maior que no mesmo período de 2014. O levantamento divulgado hoje foi feito pelo site Fiquem Sabendo, com base em dados da empresa obtidos pela Lei de Acesso à Informação. O levantamento considerou apenas as reclamações feitas diretamente à Sabesp e não aquelas feitas ao Procon e à Arcesp, a agência reguladora do Estado. Só no primeiro semestre deste ano foram mais de 140.700 queixas por falta d'água só na capital paulista, contra 86.586 no ano passado, um crescimento de 62,5%. Os dados mostram que das 15 regiões em que a cidade é dividida pela Sabesp, 13 tiveram aumento no número de reclamações. A região de Santana, na Zona Norte, foi a campeã com mais de 16 mil queixas. Em seguida, aparecem Butantã, na Zona Oeste, Santo Amaro, na Zona Sul, Freguesia do Ó, na Zona Norte e Itaquera, na Zona Leste. Em 3 bairros, o número de queixas mais do que triplicou: Sé, São Mateus e Ipiranga. Em nota, a Sabesp informa que as reclamações correspondem apenas a 2% do total de consumidores atendidos pela agência em todo o estado, que hoje é de 6 milhões de consumidores. Justiça do Distrito Federal nega pedido de José Dirceu para viajar no Dia dos Pais. O ex-ministro da Casa Civil pediu para ir até Vinhedo, no interior de São Paulo, encontrar com os filhos no segundo domingo de agosto. Em menos de 10 meses, essa é a sua terceira solicitação de viagem.
Dirceu foi condenado a 7 anos e 11 meses de reclusão por corrupção ativa no processo do mensalão petista. Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar em Brasília. Desde outubro do ano passado, é investigado também na Operação Lava Jato por suposto recebimento de dinheiro desviado de contratos da Petrobras. Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal apresenta a terceira denúncia contra o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT. E ex-executivos da Andrade Gutierrez viram réus. Além de Renato Duque, 4 pessoas foram denunciadas por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Desta vez, o ex-diretor é acusado de favorecer a empresa italiana Saipem na contratação da obra do gasoduto submarino entre os campos de Lula e Sernambi, na Bacia de Santos. Renato Duque está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público contra executivos e lobistas ligados à empreiteira Andrade Gutierrez. Um dos réus é o presidente da empresa, Otávio Marques de Azevedo. Os crimes citados são formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de capitais. Também viraram réus o doleiro Alberto Youssef, o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, e os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Renato Duque. Eles vão responder na justiça por formação de quadrilha, corrupção ativa e corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E mais um acusado no esquema de corrupção na Petrobras fechou acordo de delação premiada e vai colaborar com as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Mário Góes, que é apontado como um dos operadores do esquema, está preso e é acusado de ter repassado dinheiro de propina das construtoras Odebrecht e Andrade Gutierrez. Ele deve ser ouvido novamente amanhã pelo juiz Sérgio Moro. Até agora, a Operação Lava Jato tem 22 delatores. Em depoimento à Polícia Federal, o superintendente da Odebrecht Infraestrutura, Fábio Gandolfo, afirmou que as empresas do consórcio Angramon, responsável pela montagem da usina Angra 3, receberam um pedido de doação para a campanha eleitoral do PMDB durante reunião do grupo. Segundo ele, o pedido foi feito por Ricardo Pessoa, da UTC, a empresa líder do consórcio, em agosto do ano passado, mas que a Odebrecht não quis participar. O PMDB nega qualquer irregularidade e diz que nunca autorizou qualquer pessoa a pedir contribuições em nome do partido. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Na investigação do mega escândalo Petrobras, há uma lógica nas ações do juiz Moro e procuradores. O garrote aperta de baixo para cima. Pouco tempo de cadeia para quem delata. Essa a mensagem para dono das multinacionais Andrade Gutierrez, de atuação em 40 países, Odebrecht e OAS. No rastro da Lava Jato, a OAS reduziu sua presença no mundo de 21 para 15 países. A Odebrecht, em 21 países, faturou 107 bilhões em 2014. César Mata Pires, genro de Antônio Carlos Magalhães, controla 90% da OAS. A fortuna de Mata Pires, que já bateu em 7 bilhões, hoje está abaixo do bilhão de reais. Léo Pinheiro, sócio na construtora, está preso há 8 meses. Léo e Marcelo Odebrecht acompanharam delações e o prêmio, pouquíssimo tempo de cadeia para quem delata. Léo e Marcelo vivem dilema imposto pela lógica dos que comandam a Lava Jato, ou delatam ou longa cadeia. A reação a esse dilema é fazer uma conta. Delatar parceiro nesse ramo significa fechar portas mundo afora e mais fecha quanto mais suja for a porta. Mas se o escândalo minguar os negócios, ficar em silêncio já não terá sentido. Empreiteiras corrompem Brasil afora. Sabido isso, surge a pergunta: ninguém delatou negociatas das empreiteiras com governadores e prefeitos? Não há indícios ou provas de corrupção em estados e prefeituras nos milhares de documentos apreendidos ou recebidos da Suíça? Legalmente, essa investigação só pode ser Petrobras e ramificações do caso. Algo sobre corrupção no estado e prefeitura tem que ser remetido para o Ministério Público local. Procurador ou juiz que não fizer isso prevarica. Pergunta: sobre empreiteiras e corrupção de governadores, prefeitos, o que surgiu nos documentos ou delações? Nada. Se quase tudo na Lava Jato vaza, por que zero informação sobre o resto?
No mundo real, o que move instituições é barulho na mídia, como provam a quase morta CPI das contas secretas do HSBT e a Operação Zelotes, bilionárias vítimas do silêncio tumular. Boa noite. Datena decide ser candidato à Prefeitura de São Paulo. O apresentador do Brasil Urgente da TV Bandeirantes deve se lançar pelo Partido Progressista, o PP. O vice na chapa seria o delegado Olim, que atualmente é deputado estadual. As eleições para a Prefeitura de São Paulo acontecem no ano que vem. Mas a pré-candidatura de Datena não é uma unanimidade no PP. Paulo Maluf, um dos líderes do partido, afirmou que é preciso manter a coerência. O PP apoiou a candidatura de Fernando Haddad à prefeitura e, segundo Maluf, isso deve acontecer de novo se Haddad se candidatar à reeleição. Maluf também afirmou que Datena ainda não assinou a ficha de filiação ao PP. São Paulo foi eleita como a melhor cidade da América Latina para iniciar um novo negócio, principalmente quando as empresas são inovadoras, as chamadas startups. No ranking mundial, a capital paulista já ocupa a 12ª posição entre as cidades com oportunidades mais promissoras. Camisetas estilizadas, diferentes das convencionais vendidas na maioria das lojas, são o foco dessa dupla de empreendedores. Aos 27 anos, Douglas e Vinícius são sócios numa startup que, através da internet, permite que outros empreendedores criem seus próprios produtos personalizados. Nosso principal objetivo, a gente fala que é democratizar o e-commerce. Então, as pessoas têm grandes ideias, elas querem vender, elas não precisam se preocupar com toda a operação. Ela vai se preocupar só em vender a sua ideia, em vender o seu produto. E é isso que nossa plataforma faz hoje. Camiseta a gente está usando para testar o mercado. O negócio foi lançado em janeiro deste ano e até junho já rendeu um total de R$20 mil de lucro aos 120 clientes. Até o momento, apenas camisetas estão sendo comercializadas, mas o objetivo é de crescimento. A gente já está fazendo alguns testes ainda na linha de vestuário, como boné, até mesmo óculos. A gente já está testando alguns fornecedores, porque realmente a gente quer produtos de qualidade. A empresa desses jovens é uma das mais de 550 que atuam na cidade de São Paulo. São as chamadas startups. Startup é uma empresa em fase inicial que ela usa a tecnologia e inovação para construir produtos que são extremamente escaláveis. Então, isso faz com que o potencial de crescimento dela seja muito maior do que outras empresas que usam modelos mais tradicionais. Então, em São Paulo, traz tudo que um empreendedor precisa. O acesso a capital, a quantidade de talentos que aqui existe, toda a infraestrutura necessária para você começar uma empresa. Este outro modelo de startup já tem 2 anos e meio e concilia educação com entretenimento. Em 10 estúdios diferentes, os cursos online, além de gerar renda para a empresa, também ajuda quem quer montar o próprio negócio. O mineiro Robson, um dos sócios no empreendimento, destaca que para a ideia ter dado certo, montar a sede em São Paulo foi essencial. Aqui a gente tem muito mais facilidade para fazer contatos com grandes empresas e tem uma facilidade maior de achar profissionais de todas as áreas. A empresa oferece cursos profissionalizantes via internet e nos 2 primeiros anos cresceu 100%. Até dezembro, a expectativa é crescer mais 50%. Nossa meta é que nos próximos 20 anos São Paulo esteja em 5º lugar dentro desse ranking global para as cidades que mais têm um ambiente favorável para startups empreenderem. Após rever a perspectiva de classificação de risco do Brasil, Standard & Poor's também revisou de estável para negativa a expectativa das notas de crédito de 30 empresas brasileiras. Entre as companhias que tiveram a perspectiva rebaixada estão Ambev, Braskem, Cesp, Eletrobras, Globo, Votorantim e NET. Além das empresas de vários setores, 11 instituições financeiras tiveram a classificação alterada de estável para negativa. Fazem parte dessa lista os 3 maiores bancos brasileiros: Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil. Desemprego sobe pelo 5º mês consecutivo na região metropolitana de São Paulo. É o que mostram os dados sobre o mês de junho, divulgados hoje pelo Diese. É como se o desemprego tivesse pisado nessa escada rolante. Sobe sem parar.
O Diese mostrou que na escalada de desocupados, o número cresceu 6 vezes seguidas e passou a marca dos 13%. Tem muita gente nessa situação, quase 1,5 milhão de desempregados na região metropolitana de São Paulo. A procura por uma recolocação no mercado aumenta, só que cada vez mais tem menos vaga disponível. E aí acontecem situações como a do Alessandro, que se especializou em vários campos e nem assim tem uma chance. Com 34 anos de idade, ele anda com o currículo de vendedor debaixo do braço e também os diplomas de massoterapeuta, de DJ. Eles querem pagar pouco e quando eles querem que você trabalhe, geralmente é autônomo. Eles não querem nem registrar você em carteira, querem pagar somente uma condução, não querem pagar o piso, então tá difícil por esse motivo. Aí o pessoal me vê geralmente sem barba, fala, ele é novinho, vamos chamar. Quando eu vou para a entrevista, fala, não, mas era somente até 25 anos, você não se encaixa no perfil, não podemos te contratar. Na espera, neste posto de atendimento da Secretaria Estadual do Trabalho, encontramos a Silvia. Dispensada do serviço de assistente comercial há 1 mês, ela está preocupada, porque o que parecia ruim piorou. Meu marido ficou desempregado ontem, agora vamos procurar. 2 desempregados em casa? 2. Depois de passar pelo atendimento, foi embora sem boas notícias. Infelizmente, não consegui nada. Pediram para eu retornar em outros endereços, mas não foi hoje. Nós temos bastante vagas de emprego para todos os setores, só que a procura de emprego está sendo maior. O comércio foi um dos poucos setores que contrataram em junho, mas com bem menos fôlego que outras áreas cortaram postos de trabalho. No ranking dos que mais demitiram, de acordo com o Diese, o setor de serviços está no topo, seguido da indústria e da área de construção. O jeito tem sido não desistir, como fez a Josefa, que apesar de ser formada em nutrição, aceitou uma vaga como operadora de telemarketing. Não adianta eu ficar esperando só a minha área, sendo que não aparece nada. Preciso trabalhar, preciso de dinheiro, preciso pagar as contas. Depois de 5 altas seguidas, dólar recua frente ao real. A moeda americana fechou o dia cotada a R$ 3,33, queda de 1,19% em relação ao pregão de ontem. Ciclistas que passam pela Vila Mariana continuam enfrentando um problema antigo. Taxinhas são jogadas nas ciclovias e podem furar os pneus das bicicletas. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Furar um pneu de bicicleta enquanto se pedala numa cidade como São Paulo é desagradável, mas é normal. Agora, furar porque você passou em cima de uma taxinha plantada na ciclovia, isso sim, dá indignação. Faz 3 semanas, mais ou menos, que eu tenho encontrado elas toda segunda-feira aqui na ciclovia. Então, esse é o meu trajeto do dia a dia, o trajeto que eu uso para trabalhar. O chão está plantado de taxinhas, forrado, cuidadosamente colocadas. Eu acabo sempre encostando a bicicleta, recolho as taxinhas, ponho lá no bolso da bike, levo elas embora. E você já teve quantos pneus furados por conta dessas taxinhas? 3. Eu gasto R$50 para trocar os 2 pneus. E sem contar o tempo, que você perde. Eu fico indignado, todos deveriam respeitar a forma de cada um se locomover. Se pisar nisso aí é um prejuízo. Tem que ir para o hospital, aí é complicado. Pode ser que me machuque. Eu me sinto vulnerável também, porque mesmo eu não sendo ciclista, isso também acaba me prejudicando. Aqui a gente tem que conviver bem, com o ciclista, com o pedestre, e a gente tem que aceitar isso. Acho que é errado colocar esse tipo de coisa aqui. A primeira ocorrência de taxinhas em ciclovias aconteceu há 1 ano na ciclovia da Arthur de Azevedo. Você não percebe na hora, só fui perceber na hora de ir embora, que era 8h30, 9 horas da noite, que eu estava saindo do meu trabalho. Já não tem nenhum lugar aberto já para consertar. E é um baita transtorno porque é meu meio de transporte, assim, No dia seguinte, pego mais 3 ônibus para voltar para o trabalho, e daí pegar a bicicleta, procurar uma oficina. E a relação entre as pessoas que fazem isso, como fica com vocês? Olha, eu costumo ser da turma que não reclama, eu sou resistente. Eu continuo fazendo, não é porque o cara pôs a taxinha, eu troco o pneu. Eu acho que uma hora a pessoa desiste, entendeu? As dicas são, sempre tenha uma câmara reserva, junto com uma bomba de encher pneu e um saca-pneu. Outra eventualidade é você ter um remendo de pneu, não necessitam cola, é só aplicar. Outra dica infalível é a tira antifuro. Ela previne contra taxinhas e cacos de vidro. E olho por onde você pedala. E o que eu percebo das pessoas que são contrárias à ciclovia
é que elas não estão se manifestando do jeito correto, do jeito ético, do jeito civilizado. A força bruta não vai resolver esse caso, eu não vou parar de usar a ciclovia. Mais ciclovia, mais respeito, mais cidadania sempre. E menos taxinha. Em nota, a subprefeitura da Vila Mariana informou que faz constantemente a limpeza do trecho da ciclovia na Rua Coronel Lisboa, no cruzamento com a Rua Sena Madureira. A subprefeitura de Pinheiros, que responde pelo trecho da Rua Arthur de Azevedo, esquina com a Rua Mourato Coelho, também informou que limpa a ciclovia diariamente. Ex-presidente Lula entrou com ação na justiça por danos morais contra os jornalistas Robson Bonin, Adriano Seulin e Daniel Pereira, repórteres da revista Veja, e também contra o diretor de redação da publicação, Eurípides Alcântara. Em nota enviada à imprensa, o Instituto Lula afirma que a última edição, que traz Lula na capa, tem um texto repugnante pela forma como foi escrito e pela ausência de elementos que possam dar suporte à reportagem. A nota diz ainda que a reportagem repete práticas comuns da Veja, que, segundo o Instituto, faz acusações infundadas, sem provas e apresenta ilações como se fossem fatos, com o objetivo de atacar a honra do ex-presidente. Com a chamada A Vez Dele, Veja afirmava que o empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS, teria decidido contar ao Ministério Público tudo o que sabe sobre o envolvimento de Lula no escândalo da Petrobras. Procurada pelo Jornal da Gazeta para falar sobre a ação movida por Lula, Veja não se manifestou. Os esforços para a união de forças no enfrentamento da crise política na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre a articulação política a favor e contra a presidente Dilma Rousseff, eu entrevisto Gaudêncio Torquato, consultor político e de comunicação. Muito obrigada, professor, por estar conosco. A popularidade da presidente Dilma, eu quero começar por aí. Em queda progressiva, atingindo níveis cada vez mais baixos. Ela já enfrentou um momento assim muito difícil em 2013 e conseguiu resgatar essa popularidade, foi até reeleita. Naquela época a situação era diferente, a economia ainda tinha algum aquecimento, não havia o desemprego, ela tinha dinheiro em caixa para programas sociais. O senhor acha que ela tem condições de reverter esse tobogã da impopularidade? Maria Lídia, o desafio da presidente Dilma é o maior desafio que o presidente, qualquer presidente da República enfrentou nos últimos tempos. Lula, antes do Lula, Fernando Henrique, enfim. Por quê? Porque nunca se chegou a um índice tão baixo, 7,5% de avaliação positiva. Claro que na política não existe regra fixa, tudo pode mudar. A depender, na minha visão, da economia. A economia puxa o carro da política, é o locomotiva que puxa o trem da política. Muito bem. Se a economia melhorar, é claro que ela tem condições de melhorar a sua avaliação. Acontece que os dados que nós temos aí não aconselham, não sugerem essa melhoria. Todos os dados mostram que a economia estará no segundo semestre pior do que esteve no primeiro semestre. Ou seja, nós vamos ter um final de ano aí com menos 2% de PIB, nós estamos já com 8 milhões de desempregados, sim. Nós vamos ter um quadro cada vez mais complicado na área, vamos dizer, da inflação, chegando a 10%, e isso sugere que a presidente não vai ter um segundo semestre, Maria Lídia, tranquilo. Na minha visão, pior está por acontecer no segundo semestre. Quando você fala segundo semestre, podemos falar que agosto é mês de desgosto, como fala o ditado popular, porque pegando o presidente da Câmara, né? Ele parece estar realmente com um empenho de uma queda de braço firme e bem acirrada luta na direção do governo Dilma Rousseff. Diz que aquilo é pessoal, não é o PMDB, é coisa dele esse afastamento e esse rompimento com o governo. Mesmo estando na condição de investigado da Lava Jato, Eduardo Cunha tem força para fragilizar mais ainda Dilma Rousseff? Na minha visão, tem. Tem força, sim. Por quê? Primeiro,
ele conta com a desaprovação da presidente Dilma. Segundo, ele conta com a base muito forte de parlamentares a seu favor. Mais de 200 parlamentares que hoje assinariam abaixo do que ele diz. Terceiro, ele, como indiciado, vai ser indiciado pelo Supremo Tribunal Federal, ele vai se dizer, eu não sou culpado, sou indiciado. E o Supremo Tribunal Federal tende, na minha visão, a aceitar esta hipótese. Ele não precisa se afastar. Ou seja, e com os embargos que vão ocorrer de um lado e de outro, entendeu? Ele vai em embargos infringentes, embargos em recorrentes, enfim, ele vai, na minha visão, prolongar esse processo. Eu vejo, Maria Lídia, que a affaire político na área, o imbróglio político envolvendo parlamentares, presidente das câmaras e do Senado, esse imbróglio vai, na minha visão, chegar até as margens de 2018. O Jornal da Gazeta mostrou há pouco a reação do ex-presidente Lula sobre aquela reportagem que foi matéria de capa da revista Veja dessa semana. Ele entrou na justiça contra a revista Veja. Do ponto de vista político, eu quero a sua opinião. Essa reação do presidente Lula é boa para ele, para o PT e para Dilma? Ele está chamando atenção para as denúncias, ele diz que são infundadas, mas que têm aparecido, que têm sido divulgadas em relação ao nome dele, uma vez que a Veja tem circulação restrita, né? E, inclusive, é uma revista que está em baixa ultimamente, não está, assim, naquele apogeu que já viveu em tempos passados. Enfrenta um momento mais difícil. Lula, reagindo assim, ele está, de alguma forma, do ponto de vista político, se vitimizando, chamando a atenção do público que ele é vítima da mídia, da elite branca, da imprensa. A coisa pode generalizar e favorecê-lo ou é prejuízo político para ele, porque chama atenção para eventuais malfeitos que ele teria feito, conforme as acusações falam? Maria Lídia, você sabe muito bem que a melhor defesa é o ataque. O Lula não pode se encolher neste momento, ele não pode se esconder neste momento. É claro que a continuidade do Lava Jato poderá até chegar no nome dele de maneira mais dura, mais concreta, mais contundente. Mas neste momento, ele, na minha visão, está agindo bem. Por quê? Porque realmente a capa da revista Veja promete uma coisa e nós vemos do texto que a matéria é uma matéria requentada. Na minha visão, não houve novidade. Eu até coloquei isso abertamente. Eu acho que a revista Veja é a revista mais importante do país. Continua a ser a revista mais importante do país. Mas neste caso específico, não trouxe novidade. Então, o Lula faz o que é um direito dele, uma reclamação. Ele ganha com isso. Ele o senhor acha que ele faz bem? E do ponto de vista político, ele ganha com isso. A revista Veja vai ter que, nesse final de semana, dizer, ou tentar comprovar que tinha razão. Então, nós estamos vendo aí um embate muito forte entre os atores políticos. De um lado a mídia, de um outro lado os políticos, de outro lado o judiciário, a primeira instância, enfim. É um momento em que realmente os atores estão muito acirrados. Então, eu vejo que a nossa democracia está funcionando. É preciso que os atores continuem, cada um fazendo as suas defesas. O PMDB. Michel Temer fez questão de deixar claro que a ação de Eduardo Cunha era assim pessoal. O partido continua ao lado, parceiro da presidente Dilma. Embora também já tenha sido anunciado que o partido vai ter candidato próprio em 2018, pretende ter candidato próprio em 2018. É uma boa para o PMDB ter candidatura própria em 2018, quando sai de um governo, na situação em que está o governo Dilma, sendo o principal parceiro de Dilma Rousseff, num governo que tudo indica não dá certo? Maria Lídia, é uma boa o PMDB ter candidato próprio, primeiro. Segundo, o PMDB não pode sair agora do governo. Sim, agora não, eu estou falando de 2018. Mas, evidentemente, a tendência, na minha visão,
é de o PMDB gradativamente se afastar do governo. O Michel é um habilidoso articulador, moderado, tranquilo, harmônico, competente. Ele está conseguindo conciliar, inclusive administrar essas tensões. Mas não cola nele que ele foi o grande parceiro de Dilma? E isso em 2018 pode refletir nas urnas? Ele tem tentado administrar relações do PMDB com o governo, sabendo que o PT, e nós sabemos todos, que o PT não tem sido um partido que trabalha primeiro para ele, segundo para ele, terceiro para ele. Então, vai chegar um momento em que o PMDB vai ter que decidir a sua história. Acredito que em outubro, por ocasião do congresso do partido, o PMDB tomará, na minha visão, eu não sou porta-voz do PMDB, mas estou fazendo uma análise política. Acredito que o PMDB poderá, nesse momento, decidir por uma candidatura própria em outubro. É claro que isso não significa o afastamento imediato. Certo. Isso vai significar uma administração até o momento em que for possível o PMDB, evidentemente, se afastar. Agradeço muito sua entrevista e seus esclarecimentos, Gaudêncio Torquato. Uma boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir o drama dos imigrantes. Sudanês morre atropelado ao tentar atravessar a pé o Eurotúnel que liga a França à Inglaterra. E o Afeganistão confirma a morte de líder do Talibã. Mullah Omar era aliado de Osama Bin Laden e se tornou líder do grupo fundamentalista islâmico há quase 20 anos. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. Para chegar nos Jogos Rio 2016, esse jogador se preparou e treinou arremessos tantas vezes quanto esse gatinho escutou. Ai, que fofinho! Ou essa mãe diz. Leva o casaco que vai esfriar. Ou Silvinho Blau Blau cantou. Afinal, no esporte e na vida, a regra é a mesma. Preparação é melhor ter. E com a Bradesco Seguros, você está sempre preparado. O governo do estado de São Paulo acaba de entregar o trecho leste do Rodoanel, que dá acesso às rodovias Ayrton Senna e Dutra à Baixada Santista, conectando o maior aeroporto ao maior porto do país. Além de reduzir o tempo de viagem e aumentar a segurança para o motorista, esse novo trecho vai tirar mais de 20 mil veículos diários de avenidas, ruas e marginais, melhorando o trânsito e a qualidade de vida de todos. Governo do estado de São Paulo. O trabalho segue em frente. Alicate. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Eu sempre tive a vontade de ter meu próprio negócio, né? Quase 5 anos atrás, entrou aqui um projeto que incentivava o morador a trabalhar com turismo e empreendedorismo. O MEI é o primeiro passo. As vendas começaram a aumentar muito. Aí a gente sentiu a necessidade já de sair do MEI para o microempresa. 5 anos atrás, eu não me via estudando inglês, francês, espanhol. Hoje é microempreendedor individual, daqui a pouco é microempresa, pequena empresa e vamos embora. A iniciativa do governo federal foi decisiva na transformação dessas histórias. Com a formalização, eles ganharam confiança e passaram a ter acesso a benefícios que trazem segurança para crescer. Resultado de uma política de valorização e proteção para quem quer empreender e gerar emprego e renda. É com a garra e a capacidade de realização desses milhões de brasileiros e brasileiras que o Brasil ganha um novo impulso para seguir avançando. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado?
Com Imecap Antissinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Antissinais, a evolução no tratamento de beleza. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. O Corinthians entra hoje em campo de olho na liderança do campeonato. Só que não depende só do próprio esforço para chegar ao topo, não é, Celso? Não, Gamberini, precisa da ajudinha do rival São Paulo. O Corinthians tem que vencer o Vasco logo mais às 10 da noite em Itaquera e torcer para que o São Paulo vença o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O zagueiro Gil é o reforço do técnico Tite. Renato Augusto demorou, mas apareceu para a entrevista coletiva preparado. Uma colinha, né? Tudo para defender o time, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem a melhor defesa da competição, mas tem sido muito criticado pela falta de gols. O Campeonato Brasileiro tá assim. Você não vê toda a rodada alguém goleando. O discurso afiado ganhou força depois do bate-papo que teve durante o treinamento com Wagner Love, o mais criticado dos atacantes. O Wagner me falou uma coisa que eu até comecei a rir. Ele falou para mim, o campeonato é pontos corridos e não gols corridos. Eu falei, é verdade, você tem que vencer o jogo. O Corinthians tem a chance de assumir a ponta se vencer o Vasco e o Atlético Mineiro tropeçar no São Paulo nesta quarta-feira. A gente não pode ficar pensando no jogo do Atlético, a gente tem que fazer a nossa parte. Para vencer e bem, o Corinthians terá o reforço de Luciano, de volta ao clube depois do bronze nos Jogos Pan-Americanos. Vetado, Cássio será substituído por Walter e Gil, que cumpriu suspensão automática contra o Coritiba, volta ao time. O Corinthians precisa, contra o Vasco, jogar mais do que fez contra o Coxa, considerado o pior entre os últimos 8 jogos disputados pela equipe. O São Paulo também tem seus reforços para o jogo de logo mais contra o Atlético, não é, Celso? São jogadores que, embora questionados, eram titulares e retornam ao time. Paulo Henrique Ganso e Luiz Fabiano voltam depois de cumprir suspensão. A vitória contra o Cruzeiro no último final de semana aproximou o São Paulo do G4. Agora, o time sonha com a ponta da tabela. Para alcançar esse objetivo, nada melhor do que enfrentar e vencer o Galo Mineiro, o atual líder do Campeonato Brasileiro. Encontrar o líder agora, nesse momento, eu acho que não teria coisa melhor, porque nós vemos num bom resultado. Jogar contra o bicampeão brasileiro, ainda mais em casa, e ganhar nos dá uma moral a mais. Para essa partida, o técnico Juan Carlos Osório ainda não confirmou a equipe. Ganso deve retornar ao meio-campo e Luiz Fabiano pode ser novidade no ataque ao lado de Pato. Além das voltas de Ganso e Luiz Fabiano, Pato comemora também o fato da partida dessa noite não acontecer no Horto, no Estádio Independência, e sim no gigante Mineirão. Vai ser diferente se fosse no Horto, né? Porque o Horto já é mais difícil de jogar lá. Mineirão é um campo neutro. Mas nós vamos para tentar fazer os 3 pontos. Nós podemos, como eu falei, podemos sair com um grande resultado lá de BH. Você quer falar o quê, Celso? Vamos fazer o bate-bola aqui, né? Não vou perder essa oportunidade. Você depois tem toda a liberdade. Depois do Ganso falar que o estádio do Mineirão é campo neutro. O Ganso não, desculpa, o Pato. O Pato. É quase o mesmo animal. E jogam no mesmo time, né? É só verdade. que só um tá voando por enquanto, tá, é o Pato. Certo. O Ganso tá meio devagar. Mas vamos voltar. O Pato mostra um desconhecimento muito grande, né? Claro que o Atlético tem sido muito forte jogando no Independência. Tem essa história de caiu no Horto, tá morto. Mas, historicamente, o Mineirão sempre foi a casa do Atlético Mineiro. Claro. E não deixaria de ser agora em Belo Horizonte. Jogo difícil, né? Jogo difícil para o São Paulo, sem dúvida alguma. O corintiano ainda que sonha com o topo da tabela, com o primeiro lugar, contando com a vitória do São Paulo, acho que não vai ser dessa vez. Vão ter que torcer muito. Bom, e hoje também tem decisão da Libertadores, né? É o primeiro jogo da final entre Tigres e River Plate, que acontece às 10 da noite, na cidade mexicana de Monterrey. O Tigres tenta um título inédito,
Já o River busca a terceira taça de Libertadores de sua história. Porém, independentemente de ser campeão, já tem vaga assegurada no próximo Mundial de Clubes da FIFA como representante da Conmebol. E Michel Platini anunciou oficialmente a candidatura dele à presidência da FIFA. Como esperado, o ex-jogador e presidente da UEFA disse que vai concorrer ao cargo nas próximas eleições. Num comunicado publicado no site da União Europeia de Futebol, Platini anunciou a decisão. Presidente da UEFA desde 2007 e membro do Comitê Executivo da FIFA desde 2002, Platini enviou uma carta a cada uma das 209 federações afiliadas à FIFA, informando sobre a pretensão de dirigir a entidade. Segundo o francês, o objetivo da candidatura é devolver à FIFA a dignidade e a posição que ela merece. Ele prometeu ouvir as diferentes opiniões das federações ao redor do mundo e lembrou que nos últimos 50 anos a FIFA teve apenas 2 presidentes, o que ele considera um paradoxo num mundo com tantas mudanças radicais e num esporte que experimentou uma transformação econômica considerável nos últimos tempos. A eleição está marcada para o dia 26 de fevereiro do próximo ano e é, sem dúvida, o grande favorito. E a candidatura do Zico vai para frente? Então, o Zico entrou em contato com a CBF pedindo o aval, mas a CBF não deve oferecer esse aval ao Zico. Por quê? Em represália às críticas que o Zico tem feito à entidade nos últimos tempos. E ele Então seria uma espécie de represália mesmo. Mas ele pode pedir o aval de uma outra federação, o apoio de mais 4 e ainda assim sair candidato. Precisa de quantas federações? 4 apoios, exatamente. Convenhamos, não é difícil, mas sem dúvida o Platini é o grande favorito, porque já está, né? Já está tem um nome mais estabelecido. Exatamente, assim, como gestor mesmo, né? Já tem a experiência de comandar a UEFA e, convenhamos, os eventos da UEFA são um sucesso, tanto a UEFA Champions League como a Eurocopa. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. Estela. O governo do Afeganistão afirma que Mullah Omar, fundador do grupo fundamentalista islâmico Talibã, morreu há mais de 2 anos. O fundador e líder espiritual do Talibã teria morrido de tuberculose em abril de 2013 num hospital do Paquistão. O Mullah Omar era muito próximo de Osama Bin Laden e se tornou o líder supremo do Talibã em 1996. Ele não é visto em público desde 2001, quando o Talibã foi derrubado do poder pela coalizão liderada pelos Estados Unidos. O governo americano estabeleceu recompensa de até $10 milhões por informações que levassem à captura dele. A informação sobre a morte do Mullah Omar foi divulgada na véspera da próxima rodada de negociações entre o Talibã e o governo afegão. O Talibã está dividido entre líderes que apoiam as conversações com Cabul para encerrar o conflito de 13 anos e outros que querem continuar a lutar pelo poder. A Turquia faz o mais pesado bombardeio contra posições dos curdos no Iraque e na Síria. O governo turco anunciou que foram realizadas operações aéreas contra o PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, dentro e fora da Turquia. Para o governo de Ankara, o partido secular PKK é terrorista, assim como o Estado Islâmico. A rivalidade pode atrapalhar a campanha dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico. Tanto Ankara quanto a minoria curda são importantes para o governo americano na luta contra o grupo terrorista que ocupa partes da Síria e do Iraque. O fluxo de imigrantes ilegais na Europa faz mais vítimas. 14 corpos foram resgatados no mar junto com centenas de imigrantes. E um sudanês morreu atropelado ao tentar atravessar a pé o Eurotúnel que liga a França à Inglaterra. O sudanês morreu atropelado por um caminhão quando cerca de 1.500 imigrantes tentavam fazer a travessia do túnel sob o Canal da Mancha. Na noite anterior, foram cerca de 2.000. O grupo Eurotúnel afirmou ter interceptado desde janeiro mais de 37.000 imigrantes. Vindos da África subsaariana ou do Oriente Médio, os imigrantes buscam uma vida melhor na Grã-Bretanha. Todos os dias, muitos tentam se esconder nos caminhões parados nas estradas. Desde o início de junho,
cerca de 3 mil pessoas estão acampadas em Calais, perto da entrada do Eurotúnel, numa área conhecida como Selva. O grupo Eurotúnel pede a ação dos governos britânico e francês, que prometeram intensificar a segurança. Na Sicília, um navio irlandês chegou lotado de imigrantes resgatados no mar. Entre as quase 500 pessoas que desembarcaram, há dezenas de mulheres e crianças. O navio trouxe também 14 corpos de imigrantes que não suportaram a viagem. A Cruz Vermelha Italiana constatou que eles morreram asfixiados ou de sede. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Otávio Marques de Azevedo, presidente da Andrade Gutierrez, vira réu junto com mais 12 acusados. A lista inclui os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, e o ex-gerente Pedro Barusco. Pesquisa mostra que muitos motoristas e passageiros de carros não usam cinto de segurança. Desemprego aumenta em junho na Grande São Paulo pelo 5º mês consecutivo. E a nova moda entre os homens, cabelos grandes e barba longa. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, fique por dentro dos bastidores da TV com Zé Armando Vanucci no Todo Seu.